Bom dia, Liones queridas! Estamos começando aqui mais um devocional, Liones. Meu coração se enche de gratidão pela vida de vocês e por essa jornada que a gente tem feito. Hoje é o nosso dia 23º do devocional e um devocional que a gente tem conduzido, né? Eu, Sabrina Teio, junto com Janaína Oliveira e Carlinha. Gente, a gente está muito feliz. A gente estava com o coração já apertado, porque estamos caminhando agora para a reta final, mas com muita alegria por estar com vocês toda semana, profetizando na vida de vocês e de alguma forma contribuindo com a transformação de vocês. Vamos começar hoje? Hoje o tema que eu escolhi é o perdão que fortalece. E o versículo que eu escolhi foi João 8, 10 e 11. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Esse versículo fala sobre uma mulher que foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada por seus acusadores. Contudo, ela foi levada a Jesus em um momento de total humilhação e vulnerabilidade. Cercada por acusações, ameaça de morte, sem defesa. Mas Jesus, que podia julgá-la com justiça, escolheu perdoar. Ele não ignorou o pecado, mas ofereceu graça antes da mudança. E essa graça é exatamente o que nos fortalece para deixar o que nos prende e viver livres. Essa passagem fala muito sobre não só o perdão de Jesus, mas principalmente a misericórdia e a graça dele. E perdão. Muita gente fala sobre perdão. Nós mesmas já falamos muito sobre perdão. E por que então que eu resolvi trazer novamente esse tema? Porque eu aprendi algo novo. E quando a gente aprende algo novo, a gente quer compartilhar. E por isso que eu resolvi trazer novamente esse tema. Bom, o perdão de Jesus interrompe o ciclo da vergonha e da condenação. Ele nos dá uma nova identidade, nos trata com dignidade e nos lembra: você não é o que você fez. Você é quem eu digo que você é. Vou compartilhar um pouco da virada de chave que aconteceu na minha vida. Ao longo da minha vida, estive muitas vezes no lugar de acusadora. Cresci acusando meu pai pela forma que ele me tratava, pelos maltratos e traições à minha mãe, pela destruição do meu sonho. Depois, passei a acusar o meu esposo pelo meu insucesso profissional. Acusações, mais acusações, mais acusações. O que eu descobri? Eu descobri que as pessoas só dão aquilo que têm. Então, os acusadores acusam porque estão presos nos seus próprios erros. O acusador, ele está preso em um ciclo de julgamento onde o maior refém é ele mesmo. Quando eu me deparei com essa verdade, em primeiro lugar, eu não quis aceitar. Por quê? Porque eu sou, era, estou tentando não ser acusadora. E quando eu me deparo que os acusadores estão dando só o que têm e que, na verdade, a acusação
é para esconder o próprio erro, confesso que doeu. Doeu muito, mas eu vou continuar compartilhando com você, porque se me libertou, pode libertar você também. Essa falta de perdão, por muitos anos, me aprisionou, deixando minha vida paralisada. Quando eu entendi que perdão é uma decisão, eu decidi perdoar. E preciso te dizer uma coisa: foi uma libertação. Minha vida começou a fluir de uma maneira inacreditável. Mas ainda assim, não tinha conseguido destravar todas as áreas da minha vida. Ainda faltava alguma coisa. Foi então que, recentemente, em um culto, descobri a chave que estava faltando. Eu também era acusada. E os acusados, além de precisarem ser perdoados, eles precisam aceitar o perdão. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. E confesso que no primeiro momento não entendi muito bem. Como assim? Todo acusado não quer ser perdoado? Na teoria, sim. Mas para ser perdoado, fica agora, preste atenção agora nessa parte. Para ser perdoado, o acusado precisa aceitar que errou e se colocar em vulnerabilidade, aceitar ser visto com suas próprias falhas. E muitas vezes, por orgulho, ele não permite. Então, para perdoar, precisamos quebrar nosso orgulho. Que difícil, né? Não sei se ficou claro para vocês, mas a gente tem aqui dois papéis, e a gente vê muito isso nessa passagem, né? Quando a mulher adúltera, ela estava sendo acusada pelos fariseus. Então tinha dois personagens, os acusadores e a acusada. O que que eu quero dizer com isso? E como é que eu me vi nessa história? Eu me vi por muitos anos sendo acusadora. E como a gente já tinha falado várias vezes, né, que o perdão liberta, e nessa minha jornada, né, de crescimento emocional e principalmente espiritual, né, eu tive a oportunidade de fazer o Moriá, onde lá teve muita cura e libertação, e foi falado muito sobre perdão, e eu perdoei o meu pai, perdoei a minha mãe. Então, a partir dali, realmente a minha vida deu uma guinada. Mas, ainda assim, eu não estava vivendo a plenitude em todas as áreas da minha vida. Só que o que me faltava não era mais perdoar, porque eu já tinha liberado o perdão. E aí foi quando eu entendi que o que estava faltando era eu aceitar o perdão dos meus acusadores. Eu não sei você, mas eu com certeza tenho diversos acusadores, né? A gente não é perfeita. Então, toda vez que a gente erra, alguém nos acusa. Pode ser nosso marido, pode ser nossa mãe, pode ser o nosso pai, pode ser os nossos filhos. Eu mesmo me me vi, né? Percebi, na verdade, que eu sofro ou sofria muitas acusações, principalmente do meu filho mais velho. Então, por mais que eu tivesse liberado perdão para as pessoas que eu entendia que tivessem me feito algo, né, que me traumatizado, ou enfim, me fizesse algo que me magoasse, e eu precisava liberar esse perdão, e eu já liberei esse perdão, e hoje em dia, para mim, é muito mais fácil eu liberar perdão,
mas eu precisava aceitar o perdão dos meus acusadores. Só que para a gente aceitar o perdão dos nossos acusadores, o primeiro passo é a gente admitir que errou. E isso é um desafio. Vou trazer uns exemplos para você. Eu, como mãe, eu tentei fazer o melhor para os meus filhos. Só que eu errei. E eu errei muito. Só que para eu aceitar o perdão dos meus filhos, eu preciso me colocar em vulnerabilidade, que é o que eu venho fazendo, para sentar com eles e mostrar os meus erros. Falar sobre os meus erros, sobre os meus pecados, para que eles possam me perdoar e eu possa aceitar o perdão deles. Gente, o que já era complicado, né, em perdoar, para mim ficou mais desafiador ainda. Porque agora eu tenho que perdoar, eu tenho que aceitar o perdão, porque eu estou nesses dois lugares, de acusadora, mas também de acusada. Vou continuar para vocês. Então, na minha visão, tudo ficou mais difícil. E seria sim difícil se eu não acreditasse verdadeiramente no único juiz, que é Jesus. E que ele não só perdoa, mas ele nos restaura e ele nos empodera para viver além do que nós vemos e do que nós imaginamos. Então, mais uma vez, no versículo, nessa passagem, a gente tinha um terceiro personagem, que era Jesus. Então, a gente tinha a adúltera, a pecadora, a gente tinha, que era acusada, né? A gente tinha os acusadores, os fariseus, mas nós tínhamos na história Jesus, que era o juiz. E ele fala aos fariseus: atire a primeira pedra quem nunca pecou. E ninguém atirou pedra nenhuma, porque a gente erra. E a gente sempre vai errar, porque nós não somos perfeitos. O único perfeito é Jesus Cristo. Nós vamos errar. Só que, ao mesmo tempo que a gente vai errar, a gente já é perdoado por Jesus. E não só perdoado, mas Jesus é misericordioso, mas ele também nos agracia, né? Ele nos dá graça, que é dar para gente mais do que a gente está pedindo. E isso torna tudo mais fácil. O perdão, então, é uma prática espiritual profundamente transformadora, mas também é uma ferramenta cientificamente validada para a promoção da saúde emocional e física. É claro que eu, como falo sobre o tema de alinhamento corpo, alma e espírito, eu não tenho como conduzir esse devocional sem interligar essas três esferas. Então, o perdão, ele já foi comprovado cientificamente na promoção da saúde física e na saúde emocional. Nos últimos anos, diversos estudos da psicologia, neurociência e da medicina comportamental comprovaram que perdoar traz benefícios mensuráveis no corpo e na mente. Estudos mostram que o perdão reduz a pressão arterial, melhora o sono e diminui sintomas de ansiedade e depressão. Pessoas que praticam o perdão
tem menos queixas psicossomáticas, como dores de cabeça, fadiga crônica, distúrbios gastrointestinais. Então, Lioness, o que eu quero dizer para você que talvez a sua insônia possa ser uma falta de perdão. Uma falta de perdão do acusado e do acusador. Talvez a sua síndrome do intestino irritado, que são distúrbios gastrointestinais, seja por uma falta de perdão. Talvez aquela dor de cabeça que não melhora, que está sempre aí, talvez seja falta de perdão. Queria lembrar sempre para vocês, nós somos seres corpo, alma e espírito. E um não é independente do outro. Então, o que acontece em um tem reflexo no outro. Então, é importante a gente avaliar as nossas três esferas. No físico, a gente vai investigar, vai ao médico, né, faz exame, mas nem sempre a gente encontra o porquê de um sintoma. O emocional, a gente busca, sim, ajuda psicológica, às vezes ajuda psiquiátrica, que é importante, mas ainda assim você não encontra a solução. Talvez então você precise buscar no espiritual. Quando a gente fala do perdão, quando a gente chama Jesus para nos curar, nossa saúde física, emocional, a gente está tratando, sim, uma esfera que vai impactar nas outras esferas. E em contrapartida, né, a falta de perdão, ela também gera tensão muscular, aumento de cortisol e até dor física. Só que Jesus já sabia disso. E por isso que o perdão dele cura a alma e repercute no corpo. Perdoar não muda o passado, mas transforma o impacto dele no seu corpo, na sua mente e na sua alma, mudando assim o seu futuro. Gente, essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês hoje. Para mim foi muito forte entender que o perdão ia além, né? E me faltava, né, perdoar ser acusada, né? Para mim isso foi muito forte, porque admitir os próprios erros, pelo menos para mim, é um desafio, porque eu sempre tive, e estou tentando me curar disso, uma crença de perfeccionismo, né? O desejo, né? A busca dessa perfeição, de fazer tudo certo, de fazer tudo correto, ela muitas vezes não permite que eu assuma os meus erros, que eu exponha os meus erros. E quando a gente não expõe os nossos erros, a gente não permite que o outro nos perdoe. E se a gente não permite que o outro nos perdoe, a gente não permite que a gente aceite o perdão do outro. Então, isso vira um ciclo na nossa vida e um ciclo de aprisionamento. Então, eu queria declarar isso para vocês, né? Trazer na consciência para vocês e depois a gente vai declarar o fim desse ciclo de falta de perdão. Mas antes, vou deixar Carlinhos e Jana compartilharem com vocês o que que elas pensam sobre isso, o que que essa mensagem as fez refletir. Então, eu vou deixar com elas e daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre a postura Lioness e profetizar, tá bom? Então, estou aqui. Ela trouxe um ponto de vista, né, sobre o perdão, né, de uma revelação que para ela foi importante. E eu quero trazer aqui um outro ponto de vista.
Eu entendi, o ponto de vista da Sabrina, mas há algum tempo eu já tive esse bate-papo com algumas pessoas e queria fazer essa colocação, mais essa colocação para a gente refletir, né? Porque eu acho sempre um convite à reflexão, né? Então, quando eu acho que eu tenho que perdoar alguém, já não seria uma cadeira de acusador? Quando eu penso que o meu ponto de vista ou que a história que eu estou contando, segundo a minha verdade, já é um lugar de acusação? Então, eu quero que a gente reflita sobre isso. Quando eu acho que eu estou certo, o outro está errado e eu tenho que perdoar o outro, eu já estou acusando o outro. Então, ele é uma linha muito tênue sobre eu vou perdoar. Porque quando eu estou nesse lugar, naturalmente eu já estou acusando. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista que ela trouxe sobre a mulher que adúltera é que existia uma pessoa na cena que poderia acusar, jogar a primeira pedra. E essa pessoa era Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele poderia jogar a primeira pedra com aquilo que ele trouxe. Aí o que ele fez? Ele foi um mediador. O mediador para trazer consciência para as pessoas que estavam acusando. Ei, peraí, primeiro olha para a sua vida antes de olhar para dela. E aí ele desenhava na areia os pecados dos acusadores. Então ele fez um questionamento, trouxe consciência e as pessoas preferiram não atirar a primeira pedra para não se colocar naquela posição. Mas ali na cena existia alguém que poderia atirar a primeira pedra e escolheu não atirar, que foi o próprio Jesus. Por quê? Porque ele era o mediador naquele momento daquela cena. E é interessante que a mulher adúltera, ela também admite que ela não era casada quando perguntada por Jesus. Ele falou: Eu sei, você falou a verdade, porque você está aí no seu quinto marido, se não me engano, e com ele você não é casada. Então, existem muitos pontos de vista naquela cena. E eu penso que o perdão é mais para a própria pessoa que está ancorada na mágoa do que para o outro. Porque às vezes o outro, ele não tem nem consciência direito do que ele fez, ou ele não acha que ele fez alguma coisa. Então eu penso que o perdão é você se retirar ou escolher ter emoções mais saudáveis para você mesmo. Vou exemplificar, né? Trazer alguma. Às vezes tem alguma circunstância que te aborrece. Qualquer uma. Um pai, filho, marido. A gente tem que perdoar todo dia, senão a gente não aguenta. Quantos perdões durante o seu dia você precisa liberar? Por que que eu tô falando isso? Porque tem muitas coisas que acontecem no seu dia a dia, eu tô trazendo bem pro cotidiano mesmo, que te contraria, mas a sua verdade não é absoluta. Existe a verdade do outro também. E às vezes a verdade do outro confronta a sua verdade, confronta os seus valores. E quem é que disse que quem precisa pedir perdão é o outro e não você? Então, essa coisa do perdão, para mim, já é a cadeira do julgador. Mas em Cristo, que é onde eu acho que é o lugar que a gente tem que ir, a gente sempre pediu discernimento, a gente sempre pediu o discernimento para ter equilíbrio nessas relações, nessas contrariedades, para ter equilíbrio em como olhar aquela cena, né? Porque a gente fala do perdão que ficou corriqueiro, tem que perdoar, tem que ser perdoado. Na Bíblia fala muito sobre o perdão, para que você não fique com essa emoção retida em você, e que você não fique num lugar emocional
espiritual negativo, né? E vou te dizer mais, assim, na pregação de ontem eu escutei um pouco sobre isso. Você pode perdoar e escolher não se relacionar mais com a pessoa, mas você não ficar preso com aquela emoção. Entende? Você pode perdoar um ato, mas preferir se preservar. Por quê? Porque aquela pessoa tem comportamentos que ferem você, que ligam gatilhos que você não quer acionar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita consciência para falar sobre perdão, porque senão a gente vai começar a achar que a gente pode receber tudo de qualquer pessoa porque a gente está na cadeira do perdoador. Então, eu acho que a gente precisa. É um tema muito rico, é um tema muito amplo e ele não pode ser simplificado. Ah, vamos lá, a gente tem que perdoar o tempo todo. Mas a escolha de perdoar é também se retirar da sua própria pior versão. Porque quando você está na cadeira do acusador e perdoador, porque eu penso que essa cadeira já é uma acusação, você está lá presa também, né? Então é escolher o tempo todo não sentar aí, mas respeitar também as suas opiniões. Então eu penso que a gente tem que aprender a olhar para isso, se respeitar, respeitar os seus limites, respeitar o limite do outro, sabe? E eu queria trazer só reflexão, porque eu acho que é um tema muito amplo, não é um tema de uma resposta pronta. Tem coisas muito graves que acontecem, aí a gente vai falar: não, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar para me liberar daquela emoção. Mas aquela pessoa, o que ela fez, eu tenho que olhar para aquilo como um fato e falar: isso não é bacana. E eu não quero viver isso. E eu não gosto desse gatilho e eu não vou me expor a esse gatilho. Isso é, gente, consciência. O perdão, às vezes, é mais para você se liberar daquela emoção e não deixar aquela emoção roubar o seu coração para te levar para uma versão ruim, do que propriamente para o outro. Para o outro, você precisa só tirar a tua emoção, o teu coração disso, para você falar: entendi, ok, me magoou, isso aqui é errado, sim. Vou falar de perdão nesse lugar. Eu perdoo, mas não quero estar ali. Eu escolho não sentir mais assim, mas eu também escolho não me expor a isso. Então, é um tema muito amplo, é um tema muito. Tem muitas nuances. É isso. Eu, na verdade, não tenho uma conclusão. Eu queria só fazer colocações para reflexão. É isso, Carlinhos. Combinado, amiga. Queridas, eu só vou avisar aqui antes, temos 3 minutos, tá? Aqui do tempo. Qualquer coisa, eu já coloquei outro link lá no grupo. É só entrar pelo outro link, tá bom? Mas eu vou tentar também ser breve aqui. É um, é um tema muito complexo, né? Mesmo, o perdão. E todas nós aqui, nós quatro já falamos muito nele, né? Cada um com seu momento, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu jeito, sua maneira de pensar. E aí eu vou trazer também como forma de reflexão o meu, tá? É, o meu, eu acho que para mim a falta do perdão foi uma certa ignorância espiritual, para mim, uma cegueira por uma fé fraca, por distorcer talvez as visões de Deus, né? Viver por um tempo mais na carne do que no espírito. Eu conhecia já a Bíblia, mas talvez não conhecesse profundamente Deus. Talvez não conhecia profundamente Deus. Eu ouvia a palavra, mas não praticava, né? Então eu acho que essa maturidade espiritual, que nada mais vem do que da sabedoria, veio promovendo essa transformação interna em mim. E aí fez com que eu liberasse o seu perdão. Então, eu já trago uma outra visão, Jana. Não dá, por essa minha ignorância, eu não me coloquei nem nessa cadeira de jogador, por não saber o que tinha que liberar, que Cristo já tinha sido, que Deus já nos perdoou em Cristo, né? Então, mas totalmente assim. Então, eu me coloco na cadeira de ignorante espiritual. Então, por eu não saber que Deus já tinha nos perdoado em Cristo, que a gente tem que ter essa misericórdia uns com os outros,
para acessar as nossas graças, para acessar as nossas heranças, talvez isso me fizesse com que, de uma certa maneira, sim, estar nessa cadeira, mas talvez não de forma tão consciente eu estava nessa cadeira, né? Por quê? Porque tudo, eu falo também que tudo que você foca expande, né? Então eu focava tanto naquela coisa, naqueles sentimentos tóxicos de raiva, de mágoas, que são as mais águas, de rancor, né? E eu não conseguia criar uma identidade forte para mim, uma identidade em Cristo. Então, eu estava ali o tempo todo numa imaturidade espiritual, né? Vamos mudar até a palavra de ignorância para imatura, vamos trazer então a palavra de imaturidade espiritual, e eu não conseguia, era mais forte do que superar e me liberar e me libertar e fortalecer minha identidade, eu ficava agarrada, presa naqueles sentimentos. Eu não conseguia ter uma visão clara, uma ampla visão de querer liberar essas mais águas, né? Deixar fluir, deixar o rio fluir. Então eu me agarrava nessas mágoas e vivia o tempo todo falando naquilo, o tempo todo focando naquilo, o tempo todo assim, alimentando aqueles sentimentos. Então eu alimentava aqueles sentimentos, como se fosse aquele nosso bonequinho Tamagotchi, lembra que a gente tinha que dar água, dar comida, dar. Então, assim, eu alimentava aquilo dia após dia. Quando eu comecei essa minha transformação interna, que eu comecei a liberar esses sentimentos tóxicos que estavam dentro de mim, que eu deixei fluir, né? Todos esses sentimentos deixei irem embora, eu comecei a entender que eu não precisava perdoar. Quem sou eu, gente? Aí eu comecei a entender isso. Nossa, quem você acha que é, amiga? Para achar que você tem que perdoar alguém? Tá achando que é quem, né? E aí eu comecei a entender que muitas vezes o inimigo usa uma ofensa para te manter longe do seu milagre. Quando a gente entende isso, e assim, não entra também numa vivência, num pensamento de que você não. O meu perdão não vai mudar o seu passado, amiga. Realmente não vai mudar o seu passado, mas ele pode engrandecer o seu futuro, né? Porque quanto mais você fica preso nesse passado, nesse perdão, você não libera, né? Você não se restaura, você não se libera. E, e acho que o perdão é uma decisão, né? E aí a Sabrina ela fala, né? O perdão, eu peguei aqui uma tríade que ela fez, o perdão, a misericórdia e a graça, né? Ela falou um pouquinho disso. E é como se fosse, ali você vai passando, né? Um passa pelo perdão, vem na misericórdia, acolhendo, né? Com esse sentimento de acolher, de ter a misericórdia, e depois vem acessando a sua graça, recebendo a sua herança, né? Então, e aí e aí o que me envolve o meu versículo, Jana, quando eu falo que eu estava numa cadeira de maturidade espiritual, de não saber que o perdão não era nem na cadeira, mas é aquele versículo que a gente fala, quando você falou, eu lembrei de Lucas, aí eu pesquisei que eu li Lucas 23, que ele fala, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, eu não estava naquele momento sabendo o que eu estava fazendo. E aí, talvez por isso que eu não tenha liberado o perdão, né? Mais uma vez, quem somos nós para liberar o perdão, né? Mas eu acho que é trazer essa consciência de que tem, sim, muitas pessoas que são conscientes e estão nessa cadeira da arrogância, de julgadora, de não vou perdoar, e eu não sei o que, e fez isso, e fica ali alimentando aquele sentimento tóxico. Outras pessoas alimentam sem saber o porquê, né? Uma imaturidade espiritual, e outras pessoas já estão acessando já a graça, já liberaram, já passaram pelas misericórdias, já estão plenamente na graça, né? Já entendem que foram plenamente perdoadas, né? Então, eu acho que é um assunto denso, é um assunto complexo, é um assunto que todas nós aqui dentro temos algo para falar sobre ele, né? Isso aqui daria, sei lá, uns 3 dias aí de um congresso, se a gente quisesse falar sobre esse tema, que eu acho que isso move muito, isso transforma muito as nossas vidas, né? Então, acho que é esse o recado que eu queria dar para vocês no dia de hoje. Quer falar mais alguma coisa, Jana? Quero. Você falou disso, você falou da tríade que a Sabrina falou, mas o elemento chave dessa tríade é Jesus, Sim, lógico. né? Porque a graça, e a misericórdia não é nossa, vem dele. Tanto que ele, até quando a gente não tem consciência do que está fazendo, ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. A gente nem tinha consciência. Quando ele fala isso, você vê, é um inconsciente
ele tem a consciência do que o outro está fazendo, já pede perdão pelo outro. Perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Em quantas circunstâncias a gente não está nesse lugar? Então, eu penso que quando a gente se ancora em Cristo, primeiro a gente sai da cadeira do julgador, que ele é o justo juiz, porque ele sabe o coração e o ponto de vista de todos. Ele tem uma visão global completa, a gente não tem. Às vezes a gente está no nosso ponto de vista, o outro está no dele. Ele tem uma visão completa. Então, acaba que ele vira assim a âncora principal para a gente estar nele. Deus, sonda meu coração, me coloca no lugar certo, me posiciona no lugar correto para mim e para o outro, né? Eu acho que o pedido é mais esse do que qualquer outra coisa, porque aí você sai do lugar de acusador e também do lugar de vítima de alguma forma, porque não deixa é uma linha tênue para você sair de um ponto para o outro rapidamente. Você no momento ou você está como acusador ou você vira uma vítima também da tua própria acusação sobre você, da acusação do outro sobre você, sabe? Então acho que é importante a gente é como você falou, é um assunto muito tem muitas nuances aí, né? Mas eu acho que quando a gente coloca Cristo no centro, eu acho que a gente atenua aí as decisões, as emoções, e o julgamento, né? Que o julgamento Exatamente. é E você isso. se torna muito mais forte, né? Numa identidade muito mais forte quando você se associa a Cristo, sua identidade se torna muito mais forte, né? Então, isso se torna tão pequeno, esses sentimentos, que realmente, e o perdão vira uma consequência da liberação desses sentimentos que você teve. Acabou, amigo. E assim, eu vejo muito o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci ainda mais espiritualmente, o quanto eu prosperei ainda mais na vida, em todos os sentidos, quando eu me liberei desses sentimentos eu estava muito focada ali. Quando eu me libero, eu foco no que eu preciso expandir verdadeiramente, no que eu preciso alcançar, na graça que eu preciso receber e na prosperidade que eu quero ter, né? É. Então, acho que é Você foi muito feliz nessa colocação sua da maturidade espiritual. Eu acho que a maturidade espiritual consegue colocar a gente num lugar de entender quem a gente é, de entender o que o outro fez ou deixou de fazer, entender que em Cristo nós continuamos irmãos, tá tudo certo, entrega a ele para ele viver a vida dele, você vive a sua, se preserva o seu coração, porque o importante é não deixar que nada roube o seu coração. Por que que a gente entra num lugar de achar que tem que perdoar? Porque é uma pessoa que a gente tem algum tipo de emoção, porque só lógico. acessa o nosso coração, Tem uma não é? importância, ela tem uma importância Tem na que ter nossa vida. importância, porque se fosse alguém sem importância, a gente não ia nem ligar. Ah, que se dane essa pessoa, não tô nem aí pra ela. Então, só nos magoa e a gente entra nesse lugar de estado de perdão quando tem emoção envolvida. Quando não tem, você não liga. Você segue a vida. Então, quando tem emoção, você fala: opa, que isso? Essa pessoa tinha acesso ao meu coração, ela não tá sabendo lidar com isso, e aí eu também não tô sabendo. Então, você tem que entender que toda vez que tem mágoa, toda vez que tem que ter perdão, é porque tem emoção envolvida. Então, quando você tira um pouquinho dessa emoção e coloca Cristo no lugar, você consegue se preservar e preservar o outro também. Então, eu acho que é o melhor caminho, é trazer Cristo para o centro e deixar que E aí ele seja gerar a paz que excede todo entendimento. o justo juiz. Exatamente. É isso. Vamos agora finalizar aqui com a Sabrina. Muito bom! Vamos agora, então, para a nossa postura Lioness. É sempre um exercício, né? A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de terminar o nosso devocional com uma prática. É importante que vocês coloquem em prática o que vocês estão aprendendo para que isso permita que a transformação realmente aconteça, né? Então, a gente vai para um exercício. Bom, hoje, então, eu quero que vocês se perguntem com sinceridade.
Você tem vivido com culpa por algo que Jesus já perdoou? Talvez você ainda esteja se acusando e por isso ainda está presa em alguma área da sua vida. Então eu queria te convidar a fechar os olhos e imaginar Jesus olhando nos seus olhos e dizendo: Eu não te condeno. Vá em paz. Você é livre. Se Jesus já perdoou, o que falta você para se perdoar? Então, o exercício é você escrever uma carta para a pessoa que você precisa perdoar. Pode ser você mesma. Por que que eu falo isso? Porque talvez você já tenha feito esse exercício perdoando alguém que você acusava. Mas agora você vai escrever uma carta se perdoando, se permitindo ser perdoada. Essa carta, independente de ser você for escrever para alguém que você está acusando ou para você, fica tranquila. Ela não vai precisar ser enviada. Na carta você pode incluir, então, o que aconteceu que te feriu? Como você se sentia na época e como ainda se sente? O que você desejaria que essa pessoa soubesse sobre o impacto que te causou? E por fim, você vai terminar com uma frase: Hoje eu decido te perdoar, não porque você merece, mas porque eu mereço ser livre. Eu solto essa dor e coloco nas mãos de Deus. Depois que você escrever essa carta, você vai orar para Deus. E aí você pode rasgar ou queimar, que isso vai ser um gesto para simbolizar o fim da sua prisão emocional e marcar a sua decisão de viver em liberdade. E aí você vai refletir: como que eu posso viver de forma diferente a partir desse perdão? Vocês vão ver que aí sim você vai sentir uma liberdade que você nunca sentiu antes. E sua vida vai destravar de uma forma sobrenatural. Depois você compartilha com a gente qual foi o impacto desse exercício na sua vida. E agora, para a gente finalizar, vamos profetizar. Eu escrevi aqui algumas profecias, mas vocês têm liberdade de escrever as que fizerem e fazem sentido para vocês. Aqui é só um exemplo. Estou livre da prisão emocional onde o passado me mantinha. O que antes me feriu não terá mais poder sobre o meu presente. Jesus está apagando a dor, mas está preservando o testemunho. O que foi amargura se tornará fonte de cura para outros. A minha alma viverá em leveza e meu corpo responderá com saúde e vigor. O peso que meu corpo carregava será dissipado. Jesus está restaurando o meu sono, minha energia e minha clareza mental. O meu coração será aliviado e minha respiração será profunda, porque a paz que excede todo o entendimento invadirá até os lugares físicos da minha dor. Liones, queria agradecer mais um devocional e desejar para vocês uma semana sobrenatural, a melhor semana de toda a vida de vocês até então. Um beijo enorme no coração e até semana que vem. Tchau, tchau.